Bom, pessoal, para a gente terminar aqui o nosso vídeo, porque eu tive um problema aqui na internet, eu não estava conseguindo utilizar aqui o aplicativo, o iCam, para continuar a nossa gravação. Falando rapidamente aqui sobre a festa do casamento, nós já comentamos antes sobre a festa do casamento, né? Era um evento muito importante para a sociedade da época, havia o seu simbolismo, então você tinha ali uma série de pessoas envolvidas, era o que se chamava de bodas, né, do casamento. Depois, essas bodas às vezes elas podiam demorar um dia, 2, 3 dias. Isso dependia da condição social, econômica da família. Você tinha ali pessoas envolvidas como o mestre-sala, né, o encarregado da festa. Você tinha, por exemplo, que servir bem os seus convidados, recebia-se muitos presentes. Enfim, havia todo um ambiente que era criado em torno deste preparativo. E após esta festa de casamento, os noivos iam para suas noites de núpcias, né? Ia para o seu momento de núpcia, onde já estava ali tudo preparado para que eles tivessem o seu momento único e para que eles pudessem ter ali o seu relacionamento sexual. Bom, então o casamento ele tinha tanta importância para, né, o povo de Deus e para Israel, porque simbolizava esse relacionamento também de Deus com o seu povo. É interessante que no livro de Oséias, o profeta Oséias, Deus inclusive dá uma ordem a Oséias para que ele se casasse com a mulher adúltera, amasse ela, que fosse mulher do seu amigo, mostrando assim como que Deus, ainda apesar de todas as falhas de Israel, de toda a sua iniquidade, de toda a sua idolatria, de toda a sua traição contra a fidelidade de Deus, ele ainda assim perdoava Israel e o recebia como com todo o amor que ele tinha pelo seu povo. Mas evidentemente que havia uma consequência. Na página 42, para nós terminarmos aqui o nosso estudo, fala sobre os tipos de casamento. Nas narrativas bíblicas, né, encontramos os diferentes tipos de casamento: monogâmico, o poligâmico, o levirato, o misto e o endogâmico. O que era o casamento monogâmico? É o que nós já conhecemos, né? É um casamento em que só existe o homem e uma mulher, né? Duas pessoas de sexos opostos. O casamento poligâmico já os cônjuges podem ser em maior quantidade. No caso dos exemplos bíblicos, isso poderia acontecer com um homem e mais de uma mulher, 2, 3, até mais. Os reis tinham muitas mulheres. Em casos muito raros, né, no caso de algumas sociedades chamadas matriarcais, as mulheres têm mais cônjuges masculinos, mas não seria o caso dos hebreus e dos judeus. O levirato era um procedimento que era regulamentado por Moisés, que está em Deuteronômio capítulo 25, do 5 ao 10, que obrigava o homem a casar-se com a viúva de seu irmão, né? Então, para dar continuidade ao sobrenome da família, né, a geração daquela linhagem, era necessário que a viúva, que ainda não tivesse filhos, casasse praticamente de forma obrigatória, ou seja, por lei, com o seu cunhado, né, com o irmão do falecido, para que gerasse do mesmo sangue, da mesma linhagem, um filho que seria, na verdade, não deste cunhado, mas que receberia o sobrenome do irmão falecido, né, do marido que havia falecido, aí no caso desta viúva. Então essa era a prática do levirato. Isso era muito comum, isso foi regulamentado pela lei, mas no Novo Testamento a gente não vê mais nenhum relato desse tipo, pelo menos eu não me recordo. No Novo Testamento não vejo nenhum relato desse tipo, e parece que no Novo Testamento os apóstolos, né, seguindo ali uma diretriz de Jesus, eles vão tentar tirar estas nuances, né, que foram criadas durante a história relacionadas ao casamento, ao matrimônio, e que muitas vezes desfiguravam do propósito inicial de Deus. O casamento misto, né, trata-se de um casamento com pessoas de outras culturas. Então, é o exemplo de Ruth, a moabita, que era casada com com um dos filhos de Noemi, né? Então Noemi era de linhagem
israelita, e Ruth teria se casado, ela era moabita, teria se casado com um dos filhos de Noemi. Então isso é um casamento misto, por exemplo. Ou até mesmo a relação, a relação, a relação ilícita, né, entre Dalila e Sansão, por exemplo, não chega a ser um casamento, mas é um relacionamento misto. O casamento endogâmico, um casamento entre pessoas de um mesmo povo, né? Então, o casamento endogâmico, que a gente pode ter como exemplo hoje, é o casamento entre essas pessoas essas culturas que se casam entre eles, né? São grupos étnicos, né, que se casam entre eles, e a gente conhece alguns grupos étnicos. Acredita-se que no princípio da história, como eu falei lá atrás, as primeiras gerações pós-Adão, tenha havido esse casamento endogâmico, né? Então, alguns povos ainda ainda fazem esse tipo de casamento. Bom, então, gente, nós podemos então dizer que o casamento tem a sua importância, ele não pode ser desqualificado, é uma instituição sagrada criada por Deus, mas nós observamos que as tradições e os modelos de cerimoniais, né, de processo de casamento se alteram durante a história, e também de etnia para etnia, não é? O que parece ser imoral para alguns grupos, para outros é moral. O que não é aceitável para alguns grupos, para outro grupo é aceitável. Então, nós temos essas diferenças socioculturais, essas diferenças históricas, enfim, e isso vai ser muito importante para que você, aluno de teologia, consiga compreender na leitura da palavra, ao elaborar um estudo, uma mensagem. Que Deus abençoe a todos vocês, e voltaremos na próxima aula.